Continuamos de olho no conflito entre Israel e o Hamas. Agora 1h13 por aqui, mais 6 horas, 7h13 da noite por lá. É isso? Exatamente, 7 horas, já está escuro, vocês estão vendo. A noite caiu, são imagens ao vivo que chegam agora da faixa de Gaza. Essa é Israel, essa é a imagem de Israel, evidentemente com iluminação toda na faixa de Gaza agora, evidente, não há energia elétrica, portanto não pode haver essa iluminação toda por lá, não é? Nós temos imagens então de Israel. Ontem, mais ou menos nesse mesmo horário, nós víamos essa mesma imagem, mas o céu todo pintado, né? Era possível ver, indo no sentido da faixa de Gaza, os foguetes e mísseis que são disparados por Israel naquela direção. Ontem intensificou-se, a guerra entrou numa nova fase, conforme disse agora há pouquinho o ministro da Defesa, e nós ouvimos no comecinho desta edição do Fast News. É uma nova fase. O porta-voz de Israel disse que Hamas teve a percepção do chão tremendo nesta madrugada, para a gente aqui, noite de ontem, madrugada de hoje, o chão tremeu, disse o representante de Israel, e de fato, pelo que nós pudemos observar pelas imagens, houve uma intensificação bastante grande, muito considerável, dos ataques contra postos do Hamas e, evidentemente, também atingindo, eventualmente, civis. Nós não temos relatos precisos que chegam da faixa de Gaza, porque não há conexão, nenhuma espécie de conexão com aquela parte do mundo. Não há telefone, não há internet. Desde ontem, quando houve o início da intensificação dos bombardeios, as comunicações foram encerradas, ou porque os pontos onde há conexão, fiação, empresas de comunicação, ou porque foram bombardeados, ou porque o sinal foi trancado, foi desligado a partir de uma demanda feita por Israel. O fato é que não há comunicação com aquela parte, com aquela faixa de terra do mundo já há quase 24 horas. Portanto, as informações chegam a este lado do mundo, muitas vezes quase que exclusivamente pela visão, pelo relato dos israelenses. Vamos nos lembrar que ontem, na mesma medida em que o céu ficava cada vez mais riscado pelas luzes laranja e vermelha dos mísseis, indo no sentido de Israel para a faixa de Gaza, a diplomacia se reunia em Nova York, lá na sede da ONU, e estabelecia uma espécie de consenso, se é que é possível falar em algum consenso. Era uma reunião da Assembleia e não do Conselho de Segurança da ONU. Isso é importante frisar. Reunião do Conselho de Segurança da ONU permite que alguém, um país que tenha assento permanente ali, vete uma proposta, mesmo que ela seja aprovada por todos os outros países. Então, se um dos 5 países que tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU diz eu não concordo, aquela decisão não é tomada, ela é engavetada. Na reunião da Assembleia Geral da ONU, formou-se maioria ontem, embora, por exemplo, Israel tenha sido contra, os Estados Unidos tenham sido contra, formou-se maioria ontem por uma espécie de pausa humanitária. Mas, evidentemente, que isso não aconteceu, não se concretizou, muito pelo contrário. Os bombardeios foram intensificados e Israel avançou por terra também. Não que tenha sido algo inédito, Israel já tinha avançado por terra outras 2 vezes. Qual foi a diferença? Na primeira e na segunda, Israel foi e voltou. Os tanques, os tratores empurrando terra, entulho, a infantaria, todos entraram, destruíram os pontos previamente estabelecidos como bases do Hamas, de gente, de armamento, de munição, seja lá do que for, destruíam e voltavam para Israel. Dessa vez foram e ficaram. Tanto ficaram que agora há pouquinho nós recebemos a informação, agora no fim do Jornal da Manhã, por volta de 11 horas da manhã no nosso horário aqui, a gente recebeu a informação de que o Hamas estava informando que havia destruído equipamentos militares de Israel num dos confrontos que já ocorreu em solo palestino, ali na faixa de Gaza. O número de mortos ainda é indeterminado, a gente não tem uma exata noção, já se aproxima dos 9 mil, mas não tem mais a atualização, até porque as atualizações dependem de comunicação e nesse momento não há comunicação eficaz. O secretário-geral da ONU falou agora há pouquinho, aquele Antônio Guterres, que teve a renúncia pedida por Israel essa semana, ele disse que foi surpreendido com os bombardeios sem precedentes em Gaza. Afirmou que parecia haver o que ele entendeu como um consenso para a pausa humanitária em relação à guerra.
Os bombardeios de ambos os lados e avanços terrestres se intensificaram, mas não há nenhuma perspectiva de que essa decisão tomada ontem pela ONU seja levada adiante. Aliás, o secretário-geral da ONU fala em consenso para a pausa humanitária. Não houve consenso, né? Houve uma maioria formada, porém, Israel foi contra. E os norte-americanos, os principais aliados de Israel, também foram contra. Portanto, não é possível falar em consenso se uma das partes não consente com a proposta feita. A representação do Brasil em território palestino conseguiu entrar em contato com brasileiros em Rafah, cidade na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, agora pela manhã. O grupo segue em segurança. Os diplomatas, porém, ainda tentam contato com os brasileiros que estão abrigados em Khan Yunis, a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Em Rafah, os brasileiros tentam comprar comida e água para os próximos dias. Mantimentos estão acabando e o acesso a mercados ou a centros de compras está cada vez mais difícil. A gente vai seguir falando sobre a guerra aqui no Fast News, por isso recebemos agora o Ariel Horovitz, que mora há 30 anos em Israel. Ariel, boa noite para você já por aí. Que horas são aí de onde você fala com a gente? De qual cidade? Boa tarde, estou falando aqui da região norte de Israel, uma cidade chamada Afula, muito pertinho de Nazaré, e aqui são exatamente 7h20 da noite nesse momento. E como é que está a situação por aí? A situação está tensa, muito tensa. O que mais caracteriza essa etapa da guerra é a incerteza, porque tem aqui um conflito, vamos dizer, interno entre as famílias dos sequestrados, que já são 229 famílias, ou seja, 229 sequestrados que estão rogando e pedindo, por favor, para Netanyahu não fazer incursão terrestre, porque tem medo que essa incursão terrestre leve a uma tragédia com seres queridos que estão aí dentro de Gaza. Então, realmente tem uma tensão entre a estratégia militar e o objetivo de resgatar todos os reféns. Estamos falando de reféns que são bebês, crianças, pessoas de idade, tem famílias inteiras que estão de reféns e as famílias estão pressionando. Nesse momento, inclusive, estão reunidos o premier Netanyahu junto com as famílias para ter uma posição, o que Israel vai fazer. Por outro lado, o general do exército, Herzi Halevi, ele já disse que os objetivos da guerra são dois: resgatar todos os sequestrados, todos os reféns, ou pelo menos o máximo possível, e por outro lado também terminar com o Hamas. Ariel, qual é a avaliação majoritária, é claro que é sempre majoritária, não irrestrita, da população a respeito dessa nova etapa da guerra em relação aos reféns? A população, você já falou sobre os familiares dos reféns, né? A população em geral apoia que Israel entre e acabe com o Hamas definitivamente, apesar dos reféns? Ou há uma compreensão maior de que é preciso levar em consideração essas 229 pessoas que estão sob o poder do Hamas e fatalmente vão ficar no fogo cruzado? Realmente é um dilema ético muito, muito grande. O general do Exército já disse: não temos como ter sucesso nesses dois objetivos da guerra se a gente não entra de forma terrestre dentro de Gaza. Por outro lado, tem, por exemplo, o ex-general do Exército, Shaul Mofaz, quem fosse também ministro da Defesa no passado, ele disse e ele sugeriu para Netanyahu fazer o seguinte: liberar todos os terroristas que estão nas prisões de Israel, que são aproximadamente 6.000, são de terroristas que têm sangue nas mãos ou que colaboraram com atentados terroristas muito, muito terríveis do passado. Ele sugeriu libertar todos presos e, na troca, que os reféns sejam libertados. Provavelmente isso não vai acontecer, ainda não se sabe realmente o que vai acontecer, mas, por outro lado, tem realmente políticos, pessoas na sociedade que dizem: não, temos que pagar o preço, temos que arriscar e entrar em forma terrestre, acabar com o Hamas. Eu acredito pessoalmente que o Hamas, já todos acreditam, conhecemos, é um grupo terrorista, pior que ISIS, pior que o Estado Islâmico.
No momento que eles comecem a ameaçar, a executar os reféns, eu acredito que a sociedade israelense, que tem um valor muito, muito alto pela vida humana e pelos reféns em particular, quando um caso assim acontece, na verdade nunca aconteceu dessa quantidade gigante de civis, principalmente, então acredito que a sociedade israelense pode ser que volte para trás, retorne e diga, não, vamos se libertar dos reféns e depois vemos como acabar com o grupo terrorista Hamas. Segré, sua pergunta para o Ariel, por favor. Ariel, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Boa tarde. Você estava mencionando essa possibilidade de trocar reféns por prisioneiros, mas isso já aconteceu há pouco tempo atrás, em que, se não lembro mal, foram libertados mais de 1.000 prisioneiros de guerra em troca de um soldado israeli que estava na faixa de Gaza e que ficou por vários anos, se não estou mal lembrado, nessa condição. Não tem nenhuma garantia, pelo que parece, que o Hamas vai diminuir a sua belicosidade em termos do território israelense e contra os israelitas, mesmo liberando eventualmente esses terroristas que hoje estão em Israel. Qual é o futuro que você enxerga, mesmo nessa possibilidade de troca de prisioneiros por sequestrados ao futuro? Isso pode provocar a paz realmente ou pode ser mais um capítulo numa guerra que parece não ter fim? É interessante, é correto, a informação que você tem correta. O soldado se chama Gilad Shalit, ele ficou mais de 5 anos na prisão de Gaza e ele foi trocado por 1.027 terroristas, né? Ou seja, não estão na prisão em Israel porque sim, não é que um dia decidiu pegar eles e colocar na prisão, porque fizeram atos de terror em contra de Israel. E é curioso que um dos liberados nessa troca pelo soldado Gilad Shalit é o atual presidente do Hamas. Estamos falando de Yahya Sinwar, que quando esses 1.027 terroristas foram liberados, Israel pediu para eles assinarem um compromisso que eles não iam fazer mais terror, não iam fazer mais atentados terroristas contra Israel, um papel que realmente não tem valor. Mas esse Yahya Sinwar negou assinar esse papel. E hoje em dia o presidente do Hamas, o líder do Hamas na faixa de Gaza. O preço que a gente pagou por essa troca de reféns, e eu era daqueles que apoiava, porque falava, não, vida humana é importante. E aí também vemos o valor da vida humana em Israel em comparação com o Hamas, que por um soldado, Israel libertou 1.027 terroristas. O preço aqui, se fazemos a comparação, pode ser muito alto. O que acontece é que temos realmente 6.000 terroristas do Hamas que estão nas prisões. Agora, o Hamas, temos que entender, o Hamas não é um país, não é um Estado, não é nem um representante legítimo do povo palestino. É um grupo terrorista que no ano 2007 fez uma massacre contra seus irmãos da Autoridade Nacional Palestina, fazendo um golpe de Estado, expulsando a Autoridade Nacional Palestina, que é o governo legítimo do povo palestino. A partir desse momento, aí Hamas não tem nenhum comportamento que esteja avalado pela lei internacional. Eles não estão sujeitos a leis internacionais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Israel avisa os cidadãos de Gaza quando está por bombardear e aonde vai bombardear. Não só isso, permite vários dias para o povo se mobilizar para o sul da faixa de Gaza nessa guerra. O Hamas não tem nenhum compromisso. Hamas ataca, fez uma massacre, crime de lesa humanidade terrível. Então, o Hamas não tem nenhum compromisso com nenhuma lei internacional. E o único que está sendo, lamentavelmente, julgado e condenado é Israel, em vez de condenar os terroristas do Hamas. Por certo, terroristas do Hamas, eu acredito que vocês ficaram sabendo que Israel liberou as imagens do hospital Shifa, em Gaza, onde está a base central do Hamas, na parte do subsolo do hospital. Inclusive, hoje saíram imagens de terroristas do Hamas que foram capturados, aqueles que fizeram o assassinato, o massacre no dia 7 de outubro, e eles contam que é sabido que as bases do Hamas estão no hospital. Inclusive, tinha aqui um jornalista falando que ele viu na Wikipédia em árabe
Até na Wikipedia em árabe está escrito, ou seja, era uma informação que é sabida por todos. E é por isso que também o Hamas joga com esses reféns, com os próprios cidadãos que são de alguma forma reféns do grupo Hamas. Não permite eles saírem da área onde eles se encontram e por isso tem muitas vítimas civis, porque o Hamas não deixa eles saírem. A maior vitória do Hamas são as imagens de civis mortos. É o que o Hamas quer, ou seja, que o mundo diga, olha, Israel está atacando civis. Isso eu acho um absurdo, que a mídia, geralmente BBC de Londres e outras, CNN também compram essa narrativa. Mas é de propósito que o Hamas faz. O Hamas está massacrando seu próprio povo. Ariel, agora há pouquinho a gente noticiou que foi interceptado, Israel conseguiu interceptar um míssil que partiu do Líbano, provavelmente lançado pelo grupo Hezbollah, né? Qual é o nível de preocupação que vocês têm aí, que Israel tem, com a possibilidade de que essa guerra ganhe novas frentes? É uma preocupação que está desde o início. Hezbollah começou já a atacar praticamente do início da guerra, uns dias depois começou a lançar alguns mísseis. Alguns terroristas tentando entrar pela fronteira com o Líbano foram todos capturados e eliminados, salvo um que conseguiu retornar. O problema não é Hezbollah. Hezbollah é uma ameaça, sem dúvidas. O problema é que Irã tem os tentáculos. É um país que tem tentáculos. Por exemplo, Hamas é um tentáculo. Por exemplo, o grupo Hezbollah tem, por exemplo, um grupo, e acredito que vocês ficaram sabendo, que está no Iêmen, que chama os Houthis, né? Que eles também quiseram atacar o sul de Israel. Tem grupos na Nigéria, tem diferentes grupos terroristas que são financiados pelo Irã. Irã é o maior produtor de terror e de terrorismo no mundo. É por isso que o presidente Biden mandou, e agora mandou mais um porta-aviões não para ajudar Israel, para mandar uma mensagem para o Irã se cuidar de não entrar nessa guerra. Agora, acredito que Israel pode enfrentar tranquilamente tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Não precisa de ajuda, porque realmente Israel tem um poderio militar muito importante, de prestígio até, diria, mundial, né? Um dos melhores exércitos do mundo, um exército pequeno, porque o país é pequeno, mas contra esses dois grupos, acredito que Israel consegue lidar. O problema vai ser se, por exemplo, Irã entra. Justamente anteontem, houve alguns mísseis da Síria também. Então, o perigo de uma guerra regional é um perigo provável. Por outro lado, o que eu acho muito, muito importante é o apoio não dos Estados Unidos. O apoio dos Estados Unidos é óbvio. O apoio da Europa. Isso não é uma coisa óbvia. Agora o presidente Macron visitou Israel. França, historicamente, foi um país que estava sempre em contra de Israel, ou a maior parte das vezes em contra de Israel. E Macron veio aqui pessoalmente condenar o Hamas e dizer que está com Israel. O apoio europeu é muito, muito importante, e eu acho que esse é o contrapeso, vamos dizer assim, contra as aspirações de Irã, que as aspirações de Irã, Hamas, Hezbollah, não é uma questão territorial. Isso que o Ocidente às vezes não entende. As pessoas não entendem. Não é um conflito territorial. Israel já se retirou de Gaza no ano 2005. É um conflito religioso. Temos que entender o Islã. O Ocidente não entende o que é o Islã radical. O Islã radical, o objetivo do Islã radical é conquistar o mundo. Não estou dizendo que todos os muçulmanos são assim. Não, a maioria dos muçulmanos são pessoas de paz, tranquilas. Mas tem um grupo de uns 10 ou 15% do mundo muçulmano que acreditam nessa ideia de conquistar. Por exemplo, a Europa já está sendo conquistada, uma guerra santa pacífica. Como se conquista a Europa uma guerra santa pacífica? Com demografia. Muitos filhos, europeus não têm muitos filhos, como vocês bem sabem, e aos poucos vão chegar também aos Estados Unidos e provavelmente a América Latina. Então, Israel está sendo uma espécie de escudo ocidental, porque nós aqui somos uma democracia ocidental. Somos o primeiro frente em contra desses grupos radicais
que querem islamizar o mundo e, você já sabe, direitos de mulheres, homossexuais não vai ter nada, vão matar, e assim, minorias vão ser mortas, os judeus e cristãos, por exemplo, humilhados, e um monte de ideias que tem esse Islã radical, que são muito negativas para o mundo, e por isso a Europa estão entendendo agora que tem que apoiar Israel, porque os próximos são eles. Ariel, queria pedir para você continuar com a gente. Eu queria só trazer uma informação adicional aqui para quem está nos acompanhando, porque o secretário-geral da ONU, agora há pouco, Antônio Guterres, se pronunciou sobre a guerra, disse o seguinte: fiquei encorajado pelo que parecia ser um consenso crescente sobre a necessidade de pelo menos uma pausa humanitária no Oriente Médio. Lamentavelmente, fui surpreendido por uma escalada de bombardeios sem precedentes que comprometeu objetivos humanitários. Esta situação deve ser revertida. Reitero meu apelo a um cessar-fogo humanitário imediato, juntamente com a libertação incondicional de reféns e a entrega de ajuda no nível que corresponda às necessidades dramáticas do povo de Gaza, onde uma catástrofe humanitária se desenrola diante de nossos olhos, disse o secretário-geral da ONU. Ariel, aí em Israel, é surpreendente para vocês a posição da ONU? Gera, aparentemente, uma irritação bastante grande, né? Pelo que a gente pôde notar, por exemplo, do embaixador de Israel na ONU. Chegou a pedir, inclusive, a renúncia de Antônio Guterres, né? É assim, as palavras de Antônio Guterres foram de uma gravidade muito, muito alta. Inclusive, aqui tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, onde pegaram o discurso de Antônio Guterres e, em vez de ser 2023, estamos em 1943. Em vez da palavra Hamas, palavra nazista. E o que acontece é uma coisa terrível. É como dizer que, olha, os nazistas massacraram judeus e outros povos. Não veio de um vazio, do nada. É o que ele disse. Ele não pode respaldar uma massacre feita pelo grupo Hamas, dizer que é até justificado. Agora, as palavras que ele está dizendo agora tem duas questões. Primeiro, Israel já concordou de abrir um corredor humanitário na parte sul e está insistindo para todos os cidadãos da parte norte da faixa de Gaza se mobilizar para a parte sul, onde vai ter medicamento, vai ter comida, vai ter ou seja, tudo que uma população civil precisa. E as palavras de Guterres e da ONU no geral, ou a postura da ONU com relação a Israel, não surpreende. Vocês vão ficar chocados, mas no ano 2022, a ONU condenou 22 vezes a Israel e ao resto do mundo, se não me engano, 16 ou 17 vezes. Ou seja, estou falando do resto do mundo. Temos países como Síria, que há anos estão fazendo uma guerra civil, onde tem 700 mil mortos, recebeu uma condena. E no passado, não agora recente. Iraque, talvez a mídia nem cobre o que está acontecendo no Iraque. Iraque está acontecendo mortes todos os dias por problemas internos. Da África, países estão massacrando tribos uma com outra. Aonde está a condena da ONU? Não tem condena da ONU. Isso teve 22 condenas, mais que o resto do mundo. É uma coisa meio suspeita. Temos que lembrar também que a ONU, se bem começou como uma organização séria depois da Segunda Guerra Mundial, importante até, que fez coisas boas, podemos dizer que nas últimas décadas é uma organização irrelevante, muito politizada. Como sabemos que é politizada? Porque 25% dos países do mundo são muçulmanos. Então, no momento que temos um quarto da população, um quarto dos países que formam parte da ONU são muçulmanos, a agenda vai ser pró-muçulmana. Como se explica que Muammar Gaddafi, um sanguinário ditador da Líbia, era presidente da Comissão de Direitos Humanos? Ou como, por exemplo, a Arábia Saudita era presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, quando ano passado, por primeira vez na história, a Arábia Saudita permitiu às mulheres ter carteira para dirigir. Ou seja, uma grande vitória em 2022. Ou seja, estamos falando de um organismo, uma organização muito, muito politizada, que está, logicamente, orientada para os países muçulmanos, para os países árabes. Segré.
É muito importante isso que você está mencionando, Ariel, porque a imprensa parece ter duas medidas em relação ao que acontece e a ONU em particular também. Foi aprovada ontem uma resolução, mas são resoluções que não são vinculantes e muito menos obrigatórias, em que a ONU recomenda alguma questão. Essa publicação que o Colombo estava lendo sobre Guterres mostra que ele se apresenta como incapaz de resolver a situação, apelando a uma sensibilidade que, claro, o Hamas não tem, porque se tivesse não teria invadido o território israelense e não teria muito menos sequestrado pessoas e feito essas barbaridades, sobretudo com crianças. Então, se a ONU não pode intervir ou não tem poder para intervir, e respeito, claro, a tua posição em relação à ONU, como você enxerga que pode ser o final desse conflito? O que teria que acontecer? Quem teria que tomar a primeira medida? Ariel, só preciso da hora aqui antes da sua resposta. 1h39 agora. Por favor, Ariel. Sim. Então, assim, a ONU já não é de agora que é uma organização irrelevante. Eu vou te dar um exemplo de como a ONU é uma organização irrelevante. Quando começou essa guerra, só para o público entender, tem uma organização chama UNIFIL, que um exército da ONU que separa entre Líbano e Israel, para que não tenha essa tensão, né? Estão ao longo da fronteira. Apenas começou a guerra, os soldados da UNIFIL fugiram, escaparam, foram embora, saíram. Ou seja, para entender o poder que tem essa organização. Não é novo, não é de agora, já várias décadas que o que a ONU fale não tem nenhuma importância e não compromete ninguém. Logicamente, menos vai comprometer uma organização terrorista que não é um Estado, não é um país e não está sujeito a nenhuma regra internacional. Então, o único que pode exigir uma coisa é Israel, que se respeita ou tenta pelo menos respeitar as regras internacionais. A única forma que eu vejo aqui de uma solução, eu vejo pelo menos duas etapas. Uma etapa é liberação de todos os reféns que estão em Gaza. Se fosse troca de terroristas nas prisões israelenses ou qualquer outro acordo, por exemplo, o Hamas está exigindo e pedindo combustível. É uma coisa que está desesperada por combustível. Israel pode, por exemplo, fornecer combustível na troca de liberação de reféns. Eu vou abrir parênteses, porque o Hamas precisa de combustível? Porque eles estão em túneis subterrâneos. Eles querem uma cidade subterrânea de centenas e centenas de quilômetros. E eles precisam de ar. Quando não tem combustível, não podem airear os corredores, os túneis onde eles estão. Então, uma opção pode ser, no curto prazo, uma liberação de reféns e também algum tipo de gesto para o Hamas. O Hamas não procura ajuda humanitária para o povo. Isso que fique bem claro. Eles querem combustível e querem um cessar do fogo, por exemplo. Então, essa é uma primeira etapa. E uma segunda etapa, não vai ter outra opção que acabar com o Hamas. Israel já disse que tem tempo e vai esperar o que seja necessário para terminar com o grupo Hamas, que desde o ano 2007 lança mísseis à população civil de Israel e a mídia fica sabendo sobre isso quando Israel reage. Aí se vem todas as condenas, como Israel reagiu, mas estão recebendo desde há 18 anos, mais de 50 mil mísseis. Ou seja, como um país pode viver dessa forma? Eu sempre me pergunto, o que haria Putin, por exemplo? O que haria Putin num caso similar? O que haria, por exemplo, Macron? O que haria Biden numa situação similar? Então, estão muitas pessoas de trás de um teclado condenando Israel, e eu estou realmente muito nas redes sociais, e eu pergunto, o que você faria? O que vocês fariam se sua irmã, sua filha fosse estuprada e assassinada, se seu avô fosse sequestrado? Que uma reação proporcional? O que Israel deveria fazer? Então, realmente, as palavras, voltando também ao assunto do secretário-geral da ONU, as palavras dele realmente são irritantes a um nível que legitimiza, de alguma forma, o que o Hamas fez. Não tem país no mundo que houvesse reagido da forma que Israel reagiu. Eles iam reagir muito pior, muito pior. Eu vi, por exemplo, uma entrevista a uma senhora de Nova York, que ela disse
Se de New Jersey houvessem bombardeado Nova York, tem que acabar com New Jersey. É uma metáfora, né? Israel está ainda agindo de forma razoável, porque Putin, por exemplo, quando teve os chechênios, não duvidou em massacrar milhares de chechênios. E eu não vi manifestações no mundo, não vi pessoas rasgando as vestiduras. Então tem realmente aqui uma hipocrisia. Então, respondendo, a solução tem um curto prazo, liberação de reféns, e um longo prazo, acabar com o Hamas, com o apoio do Ocidente, enquanto que Irã não se meta dentro dessa guerra. Ariel Horovitz, brasileiro que vive em Israel há 30 anos. Sou argentino, na verdade. Como é que é? Eu sou argentino, mas há 30 anos que moro aqui. Então, eu vi um sotaque aí, Colombo, me parecia um sotaque aí de você reconheceu melhor do que você tem, por razões óbvias, o Segredo está com o ouvido muito mais afiado que o meu para captar esse sotaque aqui. Mas é nosso irmão argentino que vive em Israel. Estamos na mesma, meu caro Ariel. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado. Obrigado pelo espaço, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau.